Salve, salve meus grandes guerreiros e guerreiras. Aqui é o delegado professor Alisson Rocha. Vamos para mais uma live rumo à Polícia Civil do Pará. Eu sei que a galera tá no vucu-vucu, a galera tá animada, mas tem que ser assim. Porque nós temos edital publicado desse jeito. E hoje a live com certeza vai fazer a diferença para a galera que está acompanhando, que está focada. Eu vou conversar hoje sobre 3 pontos que eu considero muito importantes para esse concurso da Polícia Civil do Pará. Antes de eu prosseguir na temática da live, eu quero destacar o seguinte: tem uma galera muito ansiosa. Professor, você vai abrir turma para investigador de polícia, para escrivão? Sim, nós vamos ter um curso para investigador e um curso para escrivão focado para a Polícia Civil do Pará. Quando que vai acontecer o lançamento, professor? Daqui a 10 dias. Mesma coisa, a galera que está ansiosa para delegado de polícia. Professor, você vai abrir a turma? Sim, nós abriremos a turma. Tá? A turma vai abranger todas as disciplinas? Sim, mas não todos os assuntos. Inclusive é um dos temas da live de hoje. Para você chegar disputando vaga daqui a 4 meses, somente 4 meses, para você chegar com chance de disputar vaga em março, não tem como bater o edital de ponta a ponta. Até porque não é aconselhável, é perda de tempo. É um dos temas da live, eu já vou entrar já. Então vai ter um material todo direcionado, com foco para a Polícia Civil do Pará? Sim. A peça, professor, vai ter um direcionamento, vai ter simulação da peça? Sim, vai ter. Então, passado isso, quando que vai ser lançada a turma, professor, para delegado da Polícia do Pará? Daqui a 10 dias, exatamente. Nesse período, eu vou gravar a live todo dia com vocês, tá? São lives especiais, rumo à Polícia Civil do Pará. Toda live eu vou compartilhar dicas de muita importância. Primeiro tema da live: professor, como é que eu posso estudar para chegar e efetivamente disputar vaga? Em março nós teremos a prova, aplicada dia 21 para delegado de polícia e logo no dia 28 a prova aplicada para escrivão, investigador e papiloscopista da Polícia Civil do Pará. Então eu pergunto a você: como você, meu concurseiro, você, minha concurseira, pode conseguir ter um planejamento, uma organização do seu estudo para conseguir competir, para conseguir brigar com efetividade por uma vaga? Porque se a gente for contabilizar, preste atenção nisso que é muito importante, tá? Se eu for contabilizar, nós vamos assim, daqui para frente, arredondando, a gente tem 4 meses, não é isso? 4 meses. Professor, 4 meses é muito tempo, não é não? O conteúdo programático está extenso. Exatamente, o pulo do gato vai começar aí. Preste atenção no bizu que eu vou passar, hein? Tudo bem, professor, entendi. Como é que eu faço para efetivamente estudar para chegar no dia de forma competitiva? Professor, eu recebi hoje 2 mensagens que, assim, eu estou falando de coração, fiquei até emocionado, Foi uma guerreira, uma futura delegada, eu tenho certeza, e um guerreiro, também futuro delegado. Eles me indagaram praticamente, o conteúdo da mensagem era praticamente o mesmo. Professor, eu estou cansado de ficar batendo na trave, eu estou cansado de gastar o pouco dinheiro que tenho. Eu viajo, eu crio expectativas, eu gasto dinheiro com viagem, eu gasto dinheiro com hotel, eu gasto dinheiro com investimento em curso, em materiais. E normalmente quando eu vou fazer a prova, eu estou cheio de expectativa, cheio de esperança e não dá certo. Normalmente eu tenho um desempenho até pior e eu queria saber por que isso acontece. Eu queria saber se isso é uma fase, isso tem como mudar. E eu fiz algumas perguntas, para o guerreiro e para a guerreira no meu direct no Instagram. E pelo incrível que pareça, um dos pontos que me chamou muita atenção é que os 2 sempre estudaram o edital todo.
Tanto assim, preste atenção, quando eu falo que eles estudaram o edital todo, eles estudavam todas as disciplinas e todos os tópicos, todos os assuntos das disciplinas. Consequentemente, eu identifiquei uma certa vulnerabilidade. Por quê, professor? Porque o que acontece, gente? No geral, quanto mais assunto você estuda, quanto mais conteúdo você tem contato, mais difícil fica você administrar. Vocês concordam comigo? Pela lógica, vamos pela lógica, pelo bom senso. Quanto mais conteúdo eu estudo, mais difícil fica eu administrar. Essa administração, preste atenção nisso, está ligado à organização. Porque para você ter um bom ciclo de revisões, necessariamente você precisa ter uma organização quanto às suas revisões. Você sabe exatamente o momento que você vai voltar para revisar, os assuntos novamente. Você tem essa organização. Então, quanto mais conteúdo, essa volta para você fazer a revisão, essa organização fica muito mais difícil. Além disso, é comprovado por meio de estatística. Não sou eu que estou falando, isso é estatística, tá? Deixa eu até aqui, ver para vocês, o que acontece? No geral, tá? A gente consegue, a gente tem uma ideia do seguinte, eu preciso bater o edital de ponta a ponta, eu preciso estudar todo o conteúdo programático. Essa sensação que você tem hoje, eu também tive na época que eu acumulei várias reprovações. Mas isso, o estudo convencional que entra na sua cabeça, o estudo tradicional que te envenena com esse pensamento. E na verdade, você pesquisando, você consegue identificar por meio das provas aplicadas, tá, para a carreira, que na verdade o edital ele é cobrado, o conteúdo programático ele é cobrado 40%, de 100% é cobrado 40%. Você falou, mas como é que pode isso? Não tem muita lógica, mas é exatamente isso, pelo incrível que pareça. Então, olhe o detalhe. Para você começar a estudar e, em março, chegar preparado, necessariamente há uma obrigatoriedade de fazer um filtro dos assuntos do edital. Porque não dá, num período de, arredondando, 4 meses, seja você um estudante iniciante, um estudante intermediário, e eu vou até mais além, o avançado, você não teria uma preparação com qualidade, porque você tem que chegar na prova com o aprofundamento necessário dos assuntos que realmente são incidentes, ou os assuntos potenciais que não foram cobrados em prova ainda. Como, por exemplo, se você olhar na programação, no edital, por exemplo, de delegado de polícia, lá no final do direito processual penal, você vê pacote anticrime. Tá? Então, assim, a lei anticrime, não tenha dúvida que vai ser cobrado. E são assuntos potenciais. Por quê? Porque ainda não foram cobrados, mas são muito importantes, porque é prato cheio para o examinador. Diferente dos assuntos de maior incidência, porque esses já foram cobrados em várias provas da carreira. E aí fica fácil você, por uma pesquisa e análise, identificar. Então você precisa fazer a pesquisa. Você que vai fazer delegado, por exemplo, você tem que fazer igual nós aqui do Beabá do concurso, os professores que nós fizemos. Pesquisa dos 16 últimos editais e 16 últimas provas de delegado de polícia. E ainda pesquisar, tá, pelo menos umas 12 provas do Instituto OSP. Para a partir daí você vai fazer um mapa, que se chama mapa da prova, por disciplina, e vai identificar os assuntos de maior incidência cobrados na carreira de delegado de polícia, separar isso, ok? E depois fazer um mapeamento e, dentro da sua experiência, separar os assuntos mais potenciais. Aí eu te digo, você tem um estudo direcionado, você tem um mapa da prova, certo? Você tem um plano estratégico direcionado para exatamente os assuntos que, em tese, estarão na sua prova. Porque esses 4 meses
Vocês não estão entendendo. Não vai ser a quantidade que vai fazer você ser aprovado. Não vai ser a quantidade que vai fazer você viajar, se inscrever, pagar hotel, pagar alimentação, sentar para fazer uma prova e disputar vaga de verdade. Não vai ser a quantidade. Tá? Tem uma galera que vai fazer aí, né, não sei quantas mil questões, vai ler não sei quantas, né, centenas de páginas de material extenso de PDF, ou assistir não sei quantas cacetadas de vídeo, sei lá. Né, tudo que o estudo tradicional te traz de pior. Consequentemente, esses 4 meses serão mal aproveitados. Você pode transformar esses 4 meses em praticamente 1 ano de estudo, desde que você consiga fazer um mapeamento, tá? fazer toda a triagem dos assuntos de maior importância e os potenciais de cada disciplina. Isso não é fácil, tá? Mas vale a pena? Lógico que vale. Não tenha dúvida que o pulo do gato já começa nesse ponto. Isso eu falo para todas as carreiras, não é só para delegado de polícia não, tá? Eu falo em relação à carreira de papiloscopista, escrivão, investigador de polícia do Pará. Vocês que estão querendo estudar daqui para frente, que nós temos 4 meses, você precisa fazer um mapa da prova. Ou seja, estudar os assuntos que têm maior incidência e os potenciais. Porque aí você consegue direcionar. Quando você direciona seus estudos, olha que interessante, você vai fazer a revisão do que realmente seja necessário e suficiente. Você vai ter o aprofundamento do conteúdo na medida certa. E assim, é sensacional, porque, galera, o papo é muito sério. Você estuda o que cai. É desse jeito. Você não vai ficar perdendo tempo querendo exaurir o edital a qualquer custo, perdendo seu sossego, perdendo a qualidade dos seus estudos e até qualidade de vida. Por quê? Porque, né, dizem que você tem que estudar todo o conteúdo programático, dizem que você tem que estudar o edital de ponta a ponta. Mentira para você, você não tem tempo, tá? Por exemplo, uma pessoa que já esteja estudando aproximadamente de 6 a 10 meses, para ela bater o edital de ponta a ponta, ou seja, estudar todas as disciplinas e todos os assuntos da respectiva disciplina, uma pessoa que esteja estudando de 6 a 10 meses teria que seguramente estudar mais 1 ano para ter um nível de aprofundamento necessário de todos os assuntos, que não é necessário. Estatisticamente, tá? Estatisticamente, as bancas de concurso público, os examinadores que compõem as bancas, não dão a mesma importância para os assuntos. E eu vou te contar algo que, na verdade, eu nunca falei isso numa live, mas eu não posso me subtrair. Eles fazem o edital para confundir o concurseiro, porque, por óbvio, eles não podem colocar no edital meia dúzia de assuntos ligados a uma disciplina, que aí todo mundo ia gabaritar. Por isso que eles colocam 30 assuntos ligados à disciplina, para confundir você, para te deixar desequilibrado, tirar você do seu eixo. Por vocês não terem experiência, vocês não conseguem enxergar isso. Vocês ficam com medo de arriscar. Vocês acham, duvidoso, mas eu estou falando porque eu banco o que eu estou dizendo. Com 20 anos de experiência, com todas as minhas aprovações, várias aprovações de vários alunos, eu falo e eu banco o que eu estou dizendo. A banca monta o edital, a banca examinadora, ela confecciona o edital para já te tirar do jogo psicologicamente. Por isso que, pelo incrível que pareça, 60% do conteúdo programático do edital não é cobrado na prova. E preste atenção, isso eu comprovo com pesquisa e análise de provas anteriores, de provas aplicadas para carreira. Você sabia disso? A banca já te confunde com a própria estruturação do edital. Por isso que você olha, um edital de direito penal, por exemplo, para delegado de polícia, você fica assustado. Você fala, olha, não tem como eu estudar isso em 4 meses. Realmente, não tem como. Isso é real. E a banca examinadora quer que você tenha essa sensação para que você já comece a ficar
né, sem conseguir enxergar no meio dessa fumaça a melhor estratégia. Eu já passei por isso várias vezes. Eu ficava só olhando para o edital. Cara, quanta matéria! Caramba, direito ambiental, eu não estava estudando. Putz, porra, direito ambiental me quebrou. Cara, processo civil, nossa! Mas não se esqueça daquela montoeira de informação. Tá? A gente vai exatamente esmiuçar e pegar o que vai ser cobrado. Pegar o que a banca examinadora gosta em decorrência da carreira. Tá? O Instituto da OACP nunca fez concurso de peso, concurso jurídico. Vai ser o primeiro para delegado de polícia. A gente tem poucas referências em relação à banca. Ela já fez concurso para investigador e escrivão, né? 2019, ano passado, lá no Espírito Santo. Agente penitenciário, já fez concurso para assistente jurídico, procurador, né? Em 2016. Tem alguns concursos, sim, mas é pouco. A gente não tem muita referência em relação a isso. Então a pesquisa mais segura e a análise é feita pela carreira, que a carreira é de delegado de polícia, a carreira é de investigador de polícia, de escrivão, papiloscopista. E aí você consegue se aproximar do que realmente você precisa estudar. Tá? Fica aí a primeira dica. Segundo, preste atenção, professor, eu observei que no edital, lá no item 28, em relação a direito penal, tem que poderá ser cobrado entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores. Diga-se de passagem, STF, STJ, e aí? Olha, eu vou falar uma coisa. O Instituto da OACP cobra jurisprudência? Hoje, eu estou te perguntando aqui. A gente sabe, galera, que o Instituto da OACP é literalidade da legislação. Você pode pegar 100 provas do Instituto da OACP, que você vai ver que 95% das provas é letra da lei pura. Mas eu volto a repetir, tá? Cuidado! Não confunda o Instituto da OACP com a Sebrasp, ou seja, com a CESP e o UNB. Todo mundo já sabe, tá? Que a CESP ela adora cobrar jurisprudência do STF, do STJ, para as carreiras de natureza jurídica. Quais são as carreiras de natureza jurídica, professor? Delegado de polícia, juiz de direito, defensor público, procurador, as carreiras de advocacia pública, até privada, promotoria, são carreiras de natureza jurídica. Para essas carreiras, a CESP e o UNB, tá, atualmente Sebrasp, gosta de cobrar muita jurisprudência. Mas não em todas as disciplinas, né? Principalmente em penal, processo penal. Se liga nisso. Ainda que seja CESP e UNB, em algumas disciplinas ela ainda cobra a legislação, boa parte da legislação. E dentro dessa realidade, para as carreiras intermediárias de escrivão, papiloscopista, investigador, ainda que seja Sebrasp, não há a cobrança demasiada, acima da média de jurisprudência. Cai uma súmula ou outra nesse concurso para escrivão, investigador, papiloscopista. Então essa galera que vai fazer, por exemplo, concurso da Polícia Civil do Pará, já sabe que o Instituto da OACP não vai explorar para você informativo, súmula, jurisprudência. Mesmo que seja direito penal, processo penal, legislações extravagantes penais e processuais penais. Para você ter uma referência, pode dar uma pesquisada nas últimas provas, tá? De escrivão, por exemplo, investigador da Polícia Civil do Espírito Santo. Vai ser um bom indicativo, uma boa bússola para você que vai fazer investigador, escrivão e papiloscopista lá no Pará, tá? Dia 28 de março de 2021. Lembrando, os editais estão muito compatíveis, então vai ser uma boa fonte para que você tenha uma noção do que vai ser apresentado na sua prova. Para a galera de delegado, foi o que eu falei, a gente fica um pouco sem essa fonte segura. Aí a gente pesquisa pela carreira. Aí por outras provas do Instituto da OACP, que seja de nível superior e carreira, tá, próxima à natureza jurídica. Mas voltando, no edital de delegado tem a previsão de cobrança de entendimento, tá, do STF e STJ, dos tribunais superiores, tanto em penal quanto processo penal. E aí eu pergunto, a banca ela cobra muita legislação. Vai continuar cobrando? Óbvio que vai.
Direito civil, legislação pura, tá? Parte de processo civil, legislação pura. Não precisa se preocupar com isso, é certo. Tá? Direito constitucional, pode haver uma ponderação, embora não haja, né, previsão expressa no edital, a banca ela pode trazer cobrança de jurisprudência tranquilamente. Mas o que eu quero que vocês entendam? Tome cuidado principalmente com penal, processo penal, legislações extravagantes penais e processuais penais. Pela minha experiência, o Instituto OACP vai querer, de alguma forma, surpreender com algumas questões pautadas em entendimentos dos tribunais superiores. Ok? Entenderam isso? Até porque nós não temos muitas questões. No geral, são 80 para delegado de polícia, 60 para investigador, 60 para escrivão, mas para título didático, delegado de polícia, 80 questões, valendo 10 pontos, um total, sendo que o maior número de questões, direito constitucional, administrativo, com 8 questões cada, e peso 0,1, e penal, processo penal, com 10 questões cada disciplina, com peso 0,2. Aí as demais questões, lembrando, né, informática 2 questões, Estatuto da Polícia Civil do Pará, 2 questões, e português 5, processo civil 5, direito civil 5, ambiental 5, medicina legal 5, criminologia 5, contabilizando tudo, são 80 questões, 10 pontos. A peça processual, tá, 10 pontos. O que eu quero saber é o seguinte: se nós temos 10 questões de penal e processo penal, lembrando que penal é muito mais amplo, porque dentro de penal nós temos penal parte geral, parte especial e legislações extravagantes penais e processuais penais. A processo penal, de alguma forma, embora pareça ter mais conteúdo, não, né? Penal é a matéria que eu vejo com maior complexidade, porque ainda tem essa possibilidade de cair em entendimentos do STF e do STJ, mas processo penal também. Então tem alguns pontos dessas disciplinas que você tem que tomar cuidado. Então pode haver cobrança sim. Eu acredito, dentro da minha humilde experiência, que o Instituto OACP vai trazer alguns entendimentos de repercussão e principalmente súmulas, as mais recentes, que estejam ligadas a essas disciplinas, de alguma forma. Tá? Eu posso citar, por exemplo, né, a gente tem súmulas que teve uma repercussão no métier jurídico muito grande. Tá? Nós temos a súmula que confirma que o crime de roubo é pautado na teoria da amócio ou da aperrência, ou seja, que se consuma independentemente da posse mansa e tranquila, da res furtiva, da saída da esfera de vigilância da vítima, né? Logo que cessa a subtração mediante violência ou grave ameaça, né? Ainda que haja a consequência, ou seja, imediata da perseguição, o crime de roubo está consumado. Por exemplo, vai ser mais ou menos nesse sentido. Então tomem cuidado, tranquilo? Tá? Mas, sem dúvida alguma, 90% da prova vai ser legislação. Então, você que está estudando para a Polícia Civil do Pará, tenha muito cuidado com a legislação, com as ressalvas dentro da legislação, com os detalhes, as minúcias, porque vai ser exatamente nesses pontos que o examinador vai trazer a casca de banana, vai trazer a pegadinha para você se confundir e acabar errando. Mais uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, muita atenção, atenção quadruplicada para as inovações legislativas, principalmente a lei de abuso de autoridade, a lei, tá, anticrime, porque isso vai despencar na sua prova. Tranquilo? A última indagação é direcionada para a galera que, no geral, está fazendo concurso, vai fazer a prova para escrivão da Polícia Civil do Pará. Tem estatística, não se preocupe. Se você observar o edital da Polícia Federal, nós temos uma similitude grandiosa em relação ao conteúdo programático. Então a galera que está estudando para agente da PF, escrivão da PF, pelo incrível que pareça, agente da PCDF,
escrivão da PCDF vai ter uma vantagem, pelo incrível que pareça. Contabilidade para o concurso de investigador também. O programa é muito parecido com o de agente da Polícia Federal, com o de escrivão da PF. Então a galera que já está estudando para esses concursos, né, de esfera federal vai ter vantagem nessa prova de investigador da Polícia Civil do Pará. E também, para investigador, além de contabilidade, tem estatística, que é bem parecido com esses concursos que eu acabei de mencionar. Então, galera, no geral, vocês não precisam ficar assustados. A galera que vai, né, colar com a gente, seja na turma para investigador escrivão, ou seja para a turma de delegado de polícia, vai com certeza receber esse direcionamento, tá? Para a gente conseguir aproveitar da melhor forma os 4 meses que nós temos daqui para frente. Tá? Isso vai fazer toda a diferença, entendeu? Uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte: eu vou trazer para você, ok? Além do material bem direcionado, na medida certa e suficiente, abordando exatamente de forma estatística dentro do mapa que foi feito, tá, das provas de delegado de polícia, com foco no Instituto OSP, o que você realmente precisa estudar na medida, né, necessária, sem excesso, mas a gente vai ter uma estratégia diferenciada. Tá? Eu quero que a revisão em ciclo que eu criei, pelo menos a do meu método, você coloque em prática para, de uma forma organizada, a gente conseguir pelo menos 20 contatos com os assuntos de maior incidência na prova, ou os mais potenciais, que você tenha 20 contatos no mínimo, o mesmo assunto, até o dia da prova. Eu acho que exatamente isso vai ser o diferencial. Essa organização dificilmente você conseguiria colocar em prática sozinho. Tem um certo grau de complexidade, mas da forma mais objetiva e didática eu vou te ensinar. E vai ser isso que vai fazer a diferença. As informações em relação à turma, no geral, serão compartilhadas na próxima semana. A partir de terça, quarta-feira, a gente já vai compartilhar o cronograma que vai ter na turma para delegado da Polícia Civil focado no Pará, e para a galera que vai fazer a carreira intermediária investigador escrivão, é outra turma, também vai ter um cronograma. Tá? No geral, preste atenção no que eu vou falar, ok? Foque nas minhas orientações. Você que não é meu aluno, não tem problema, você é meu seguidor, continue acompanhando aqui, tá? As minhas lives, que eu vou sempre trazer informações importantes. Treinamento difícil, o combate é fácil.